Um pastor indignado faz uma denúncia de algo terrível que tem acontecido nos púlpitos das Assembleias de Deus. Pregadores e cantores pregam, cantam e louvam, depois que saem do púlpito vão para o motel se prostituir, cheirar pó e fumar maconha. É forte, tá? Fica aí porque o negócio é pesado. Eu tenho algo importante para falar nesse vídeo, eu volto logo após a vinheta. A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do nosso Deus Pai Celestial, seja com todos vocês. Eu quero agradecer a você que clicou nesse vídeo. O meu muito obrigado, Deus que te abençoe muito, abençoe a vida de cada um de vocês. Eu peço que vocês ajudem a fazer esse vídeo a chegar a mais pessoas, compartilhando ele com amigos e familiares, deixando o seu like, que é completamente grátis, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo vídeo, um novo conteúdo aqui no canal, você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular. Me sigam também no meu Instagram, @ReinarOficial. E eu quero convidar a você para ir comigo em uma caravana bíblica para a Terra Santa em maio de 2024. A rota será Dubai, Egito e Israel. A Cobels Tour, ela tem um pacote de viagem com passagens, hotéis, restaurantes, guia turístico, tudo incluído em um pacote com parcelas que vão caber no seu bolso, no seu orçamento. Para quem tiver interesse em ir nessa caravana bíblica e arqueológica, entre em contato nesse número 45988327071, falar com o irmão Zezinho. Olha só o que esse pastor indignado ele denuncia sobre o que está acontecendo nos púlpitos de muitas Assembleias de Deus. Veja. Pastor Mazinho, é por isso que eu quero saber quem vai pregar aqui. Quem vai pregar nas congregações, eu tenho responsabilidade. Se não vem qualquer vagabundo aí, irmãos, que termina de pregar e está nos motéis da vida por aí afora, traindo a mulher, coitada, está em casa, ele está traindo. É verdade o que eu estou dizendo, está traindo. Ou então sai da igreja, termina de pregar, vai cheirar pó, vai fumar maconha, vai encher a cara de cachaça e no dia seguinte está em outro altar pregando. Não, aqui tem lugar para crentes cheios do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres que têm compromisso com a verdade e que não negam o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, esse pastor chama Mazinho, ele tá de parabéns, tá? Esse problema que o pastor Mazinho falou é uma realidade e ele está corretíssimo em não aceitar qualquer vagabundo nos púlpitos da sua igreja. Porque muitos pastores e líderes evangélicos, não satisfeitos com a condição espiritual em que vivem as suas congregações locais, ao invés de recorrerem a Deus, para Deus levantar obreiros capazes dentro da própria igreja, eles estão recorrendo a esses pregadores profissionais e mercenários, esses avivalistas profissionais, animadores de púlpito, esses conferencistas pentecostais, etc. Homens que não têm um pingo de compromisso com a palavra de Deus, que acharam um meio de vida fácil, de ganhar dinheiro facilmente, indo animar, fazer animações em púlpitos de diversas igrejas, ganhando cachês altíssimos. E muitos desses homens e mulheres não têm compromisso com a palavra de Deus. Eles são simplesmente profissionais que não têm uma vida com Deus, não têm consagração e realmente saem dos púlpitos, vão para motéis, vão usar drogas, porque eles são profissionais, são artistas. Isso eu falo sem generalizar. Existem ainda os valentes de Gideão, os 300 que não se contaminaram. No meio de todos esses conferencistas, pregadores itinerantes, existem homens e mulheres de Deus compromissados com a palavra e com o evangelho, que têm uma vida no altar, uma vida com Deus. Mas infelizmente uma grande parcela não tem vida nenhuma espiritual com Deus. São homens e mulheres que promovem avivamentos de mentira, verdadeiras farsas mediante apagamentos de grandes somas em dinheiro. Alguns cobram até 20 mil reais por pregação. Chegam a pregar 200 vezes ao ano, o que dá uma pequena soma aí de 4 milhões de reais ao ano. E quando saem dos púlpitos,
Vão fumar maconha, cheirar pó, se prostituir com garotas de programa. Tem a denúncia aí de um congresso famoso aqui no Brasil, em que na cidade os pregadores ficavam hospedados nos hotéis e em que vinham cardápios com fotos de garotas de programa, com todo tipo de mulheres que vocês imaginam. E muitos deles contratavam os serviços das prostitutas após terem pregado nos altares do congresso. Deve ser por isso que muitos homens aí, muitos crentes querem ser conferencistas, querem mais ser conferencistas do que ser um pastor local, de uma congregação local. Pois além de não terem nenhuma responsabilidade sobre um rebanho local, eles ganham um pouquinho mais viajando por aí pregando. Tá? Eu não estou generalizando, repetindo. Existem alguns conferencistas e pregadores que são tementes a Deus. Mas esses pregadores nômades, os conferencistas, chamados pastores itinerantes, que é um nome contraditório, pois o pastor é aquele que cuida de um rebanho local. Itinerante é aquele que viaja. Então como que pode alguém cuidar de um rebanho se vive viajando? Então podemos qualificar um pastor itinerante como um pastor que não tem responsabilidade nenhuma sobre qualquer rebanho. Apenas vivem alimentando ovelhas alheias de outros pastos, salvo aqueles que viajam dentro do próprio campo, na própria região, do território em que a sede administrativa da sua igreja tem responsabilidade. É outra coisa. O problema é que muitos desses pregadores, eles estão alimentando ovelhas alheias, dando comida podre, comida estragada. E através desses tem entrado todo tipo de heresia dentro das igrejas. Só que o grande problema em meio disso são pastores que recebem esse tipo de gente e a igreja que aceita. Pastores como esse pastor Mazinho são poucos. São poucos pastores que batem o pé e não aceitam vagabundo nos seus púlpitos. Por exemplo, a Assembleia de Deus antigamente, se cantasse o hino 15 da harpa cristã, Foi na Cruz, a igreja glorificava e ficava cheia do Espírito Santo. Se um pastor pregasse uma palavra cristocêntrica, a igreja subia no glória. Agora mudou tudo. Os crentes estão modernos e preferem esses avivalistas profissionais que promovem um avivamento ocasional, apenas emocionando as pessoas através de palavras ferventes, mensagens e profecias mentirosas que são como sorrisol. Se não usar logo, o fervor acaba. Não é esse o avivamento que a igreja precisa. O verdadeiro avivamento mandado por Deus, ele vem quando os crentes estão consagrados, estão orando e jejuando. A manifestação do Espírito Santo não é carnal. Ela começa no Espírito, domina a alma, enche o coração com a glória de Deus. A igreja de Cristo no Brasil está se afastando paulatinamente do modelo bíblico, está se aproximando dos modelos sociológicos e psicológicos. A igreja está usando ferramentas produzidas pelo mundo acadêmico e o mundo mercadológico, que muitos pastores julgam ser mais prático. Com isso, estão brincando com Deus. Muitos líderes religiosos estão estabelecendo o seu próprio modelo, tornando a igreja movida por fenomenologia sociológica e psicológica. Fenômenos muitas vezes produzidos por eles mesmos, produzidos falsamente por eles, para enganar os incautos, deixando de lado o modelo da sã palavra de Deus. Na maioria das pregações, a gente vê, avivamentos ocasionais, só no momento. Emoções que são passageiras, onde os crentes choram, se derramam por um breve momento. Mas saindo dali não há mudança, não há convencimento do seu pecado. A maioria das pregações são previamente preparadas para alisar o ego daqueles que ouvem e estão em pecado e não querem mudar. As mensagens têm um único objetivo: preparar a igreja para um show que geralmente é provido por esses avivalistas profissionais que saem do púlpito e vão para a prostituição e vão usar drogas. Muitas vezes eles fazem uma tremenda desordem no culto, com danças, com pagode, com samba. Não vimos aí até a missionária Zete, uma mulher considerada uma mulher de peso no cenário gospel, no cenário evangélico, pentecostal, dançando com a Renálida do Pix. Um verdadeiro comércio, pregadores mercenários cobrando altos cachês para pregarem a palavra de Deus. O que você acha disso? Pagar altos cachês para ouvirem a palavra de Deus? Vimos aí esses dias a missionária Camila Barros cobrando uma fortuna para pregar nos Estados Unidos.
E muitos deles, ela inclusive é uma que apresenta, ela e muitos outros apresentam uma lista grande de exigências para irem pregar em alguma igreja, levar a palavra. Inclusive muitos caras de pau perguntam: quantas pessoas tem a igreja e qual o tamanho da igreja? Exigem pagamento antecipado, hospedagem em hotéis, hospedagem para acompanhantes, hotéis 5 estrelas, carro, passagens de avião, espaço disponível para a venda dos seus livros, CDs e DVDs e outras bugigangas, visando somente o lucro. Muitos têm se transformado em pregadores profissionais, preletores, pastores, conferencistas, sem terem sido ordenados e ungidos pelo Espírito Santo, se tornando pregadores gospel com o objetivo de lucro. Pregam o evangelho para obterem lucro, elaboram conferências com um tema bem chamativo e cobram altos valores para pregar nas igrejas. São pregadores que não são convertidos, ensaiam chavões para a plateia, gritar glórias a Deus. Infelizmente, são pregadores mercantilizadores da palavra, conforme está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3 e 4, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. É isso que está na palavra. Muitos são os mercenários aí que transformam as igrejas em reféns, estipulam tempo de pregação, quantidade mínima de vendas dos seus produtos, se vestem na moda atual, sapatos sociais estilo patati patatá. Você já viu esse sapato aí? Pastores com esse sapato horroroso? Eu não tenho coragem de usar uma miséria dessa. Eles ensaiam gestos, posições chamativas, né? Eles querem ser tratados como ídolos. Os pastores acostumaram mal as igrejas. A igreja só tem audiência quando vai um pregador de nome e que saiba fazer firulas. E o povo incauto, teologicamente falando, aplaude o tal mercenário. Aí o pastor local negocia com o mercenário que diz: só prego na sua igreja por tal valor. Grandes igrejas trazem pregadores mercenários importados. Eles têm que ser verdadeiros atores no púlpito para motivar a igreja. São pregadores conhecidos cujo cachê é em dólares, fingem estar aí na unção do caicai, no espírito e do xalabassúria, cantalabachébias, fazem a festa, o povo grita, pula e sapateia, se comove, sem nenhum pingo de discernimento. A igreja não precisa de pregadores que sejam atores ou ídolos. Muito pelo contrário, a igreja precisa de homens honrados que preguem com singeleza a boa e infalível palavra de Deus em um linguajar acessível aos menos instruídos e que ganhem vidas para aumentar o rebanho do mestre e colocar mais pessoas para dentro do reino de Deus. Seria necessário acabar com essa mercantilização da fé, mas infelizmente não vai acabar porque cumprimenta a palavra de Deus. O que deveria acontecer é os pastores, os líderes de igreja ter mais discernimento de espírito, porque os mercenários existem, porque existem pastores que estão dispostos a gastar o dinheiro da igreja para trazer esse tipo de pregador sem vergonha, esses cantores gospel sem unção, sem Deus, que cobram altos cachês para se apresentar nos seus púlpitos, para ter plateia, para lotar a igreja. Existem tantos pastores bons, milhares de pastores sinceros que pregam a palavra de Deus graciosamente. Porém, pastores locais preferem, infelizmente, levar esses denominados cantores gospel, pastores gospel, que têm cobrado o olho da cara, e alguns desses possuem a pachorra de cobrar 40 mil reais por show. Ora, isso aí é uma verdadeira aberração dentro das igrejas. Em um país de gente miserável, de gente pobre, a igreja, em vez de saciar a fome daqueles que anseiam por uma justiça, por um prato de comida dentro da sua igreja, elas preferem gastar dinheiro com mercenários. E tem pastores que deixam de dar uma cesta básica para o membro para trazer uns vagabundos desse dentro de uma congregação local. É moda, né? É muito bom se profissionalizar como um pregador e como um cantor gospel, né? Visando unicamente e exclusivamente o lucro financeiro, se tornando um pregador e um cantor sem conversão nenhuma, com a mente cauterizada, depravada, né? Viciada no que não presta, porque infelizmente o evangelho de Cristo é uma fonte de lucro fácil e por isso descaradamente eles cobram altos valores para pregar nas igrejas. Esses supostos pregadores
São comerciantes do evangelho? Como eu falei, Pedro disse, né, por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, né, palavras falsas. A igreja não precisa de pregadores e cantores tipo estrela aspirante ou astros. A igreja precisa sim de homens de Deus, mulheres de Deus, tementes a Deus, com uma visão evangelística fervorosa no espírito, ganhando almas para Cristo. Homens que sabem o que é apacentar o rebanho de Deus. A igreja de Cristo não está satisfeita com as atitudes desses líderes religiosos, e muitos pastores estão como esse pastor Mazinho. Estão abrindo os olhos, estão percebendo que certos famosos aí do mundo gospel estão negociando o sagrado, brincando com o sagrado. Comente aqui abaixo o que você achou, né, do desabafo e a denúncia desse pastor, do pastor Mazinho. Escreva aqui nos comentários. Escreva aqui abaixo, eu quero saber a sua opinião. Eu peço carinhosamente a força de todos vocês. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com mais pessoas. Deixem o like, que é muito importante. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E eu agradeço a audiência de todos vocês. Encerro esse vídeo mandando um abraço fraterno e uma saudação na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mandando um ósculo santo, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.